Sobre essas questões internacionais ainda, o Ministério das Finanças da China anunciou que vai impor tarifas adicionais de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Luca Bassani chegando com mais informações sobre isso. E Luca, reação da reação é uma escalada que parece perigosa, né? Explica pra gente, Luca Bassani, diretamente de Munique, na Alemanha. Boa noite. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. É literalmente um cabo de guerra, mas na guerra comercial. Cada dia, um dos dois beligerantes econômicos estão puxando a corda para o seu lado de forma mais intensa. Inicialmente, os Estados Unidos, desde o começo do governo Trump, com 10%, depois mais 10%, até que ontem chegou ao patamar de 104% acumulado de tributação sobre os produtos chineses. A China disse que ela vai sempre responder à altura, vai revidar até o fim e anunciou pela manhã 84% sobre os produtos norte-americanos que chegarem ao seu país, dificultando ainda mais a posição de outras nações do mundo que não têm a mesma robustez econômica para responder à altura. Nós vemos que, por conta disso, as bolsas na Ásia, que abriram muito antes da América do Norte e fecharam também já durante esta quarta-feira, tiveram uma queda considerável. Taiwan, menos de 5%, a bolsa Nikkei no Japão, menos de 3%, e as bolsas chinesas, Xangai e Hong Kong, também com uma queda significativa. Todavia, isso acabou por mudar agora há pouco, quando nós vemos que os Estados Unidos fizeram uma outra abordagem, né? O presidente Donald Trump voltou atrás em relação a determinados países. A China continuará sendo taxada, então os 84 aplicados pela China nos Estados Unidos e agora aqueles 104 aplicados nos Estados Unidos sobre a China foram alterados para 125% de tarifas sobre os bens chineses. Todavia, aqueles países que não retaliaram os Estados Unidos tiveram estas tributações suspensas pelos próximos 90 dias, e muitos outros países que agora tendem a ser divulgados, por enquanto os nomes não foram definitivamente apresentados pela Casa Branca, vão ter uma diminuição da alíquota para 10%. Então, Donald Trump está basicamente premiando aquelas nações que aceitaram as suas medidas com uma tributação menor ou até mesmo pausar essas tributações pelo período de 3 meses, enquanto aqueles que buscaram enfrentamento, como é o caso da União Europeia e o caso da China, mais especificamente, sofrerão tarifas ainda mais altas. Os mercados, por conta dessas decisões recentemente divulgadas, respondeu muito bem, com o dólar, inclusive, que estava acima dos R$6, caindo para a faixa aí dos 5,85, 5,87, enquanto que as bolsas nos Estados Unidos, os índices econômicos também relacionados às empresas americanas, começaram a subir novamente de maneira expressiva após este anúncio, essa digamos, mudança de ideia que teve o presidente Donald Trump em relação a algumas nações que também são importantes para o comércio global. A gente, como sempre, vai ficar de olho, principalmente na resposta chinesa, porque sempre que os Estados Unidos apresentam mais taxações, a China também tem apresentado, não na mesma proporção, mas apresentado também outras tarifas sobre os produtos americanos. A gente tem que ver até que ponto isso vai acabar continuando, né? Porque se não for o caso, as nações periféricas aos Estados Unidos e a China podem sofrer economicamente, e a gente sabe que o Brasil está incluído entre elas. Muito obrigado, Luca Bassani, diretamente da Europa. E olha só, o presidente Donald Trump declarou que líderes mundiais estão puxando seu saco para negociar as tarifas impostas pela Casa Branca. As novas taxas entram em vigor hoje. A gente tem um trecho do que falou o presidente americano, vamos acompanhar. Esses países estão ligando para nós, puxando meu saco. Eles puxam. Eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo. Por favor, senhor, vamos fazer negócio. Eu faço qualquer coisa, senhor. I'll do anything, sir. Onde vai parar esse cabo de guerra aí? Truco, 6, 9, 12, está nas alturas. É difícil a gente ter tendência pelo dia de hoje. O dólar está caindo, a bolsa está reagindo fortemente, operando em alta nos Estados Unidos, mas a gente tem que ter cuidado, né? Você tem aí mudanças estruturais e a gente não sabe onde é que isso vai dar. Não me parece, tá, que o Trump está utilizando todas essas tarifas protecionistas
para resolver o seu déficit nas transações correntes. Porque não tem nada a ver tarifa e déficit em transações correntes. Déficit em transações correntes, de acordo com a teoria econômica básica, diz o seguinte: o país está gastando mais do que o PIB suporta. Portanto, ele precisa financiar esse gasto tomando dinheiro emprestado de outros países. Senhor, quando a gente começou a falar sobre a guerra comercial dos Estados Unidos, aqui no 3 em 1, eu afirmei que o problema era a China, não era Estados Unidos com o Brasil, com a Argentina, com o Chile, com ninguém, era China. Inclusive agora está pressionando de alguma forma a Austrália, porque a Austrália envia materiais que são insumos para os chineses. Quando você avalia a balança comercial dos Estados Unidos com a China, no último ano, 2024, foi deficitário em números redondos, 300 bilhões de dólares que os Estados Unidos comprou a mais da China do que a China comprou dos Estados Unidos, sobre 430 bilhões. Estamos falando de um número muito representativo. Quando em 2001 a China entra na questão da OMC e é reconhecida como economia de mercado pelos Estados Unidos, desde esse momento até agora, mais de $1 trilhão foi o déficit comercial. Então é lógico que os Estados Unidos digam, peraí, eu estou preocupado, por quê? Porque eu não estou vendendo nada para eles. Qual é o impacto para os chineses de 84% de imposto de importação de produtos americanos? Nada, não afeta em nada, não muda a vida do chinês, mas se afeta a vida do americano e das indústrias americanas quando estamos falando que toda essa quantidade de dólares que sai dos Estados Unidos para pagar as importações da China pode ser alterado. O objetivo de Donald Trump é equilibrar esse mercado. Não tem a ver com questões ideológicas e até agora o Brasil não sentiu absolutamente nenhum impacto, até porque 10% de imposto de importação que eventualmente seria colocado e não foi, até agora não foi, se contrapõe com 5% a 5,84%, que foi a desvalorização do real. Então, qual seria o impacto efetivo se fosse aplicado? 5%, não é 10%. Então, tem que considerar um monte de coisas, não é apenas escutar a guerra comercial. Não, tem muita coisa por trás. Olha só, essas imagens que a gente está acompanhando aí, para quem nos vê por imagens, o presidente Donald Trump está assinando ali novas medidas em relação ao tarifaço. É isso, Demetrios? Exatamente sobre isso, ou seja, o presidente americano continua agindo conforme prometeu. Tarifa em cima de tarifa. Ô Alan Gani, você que precisou ser interrompido no meio do seu raciocínio, pode concluir, vai lá. Eu vejo que, eu concordo com o Segre, que o objetivo final é a China, eu discordo um pouco da motivação. Né? Transações correntes, déficit em transações correntes não tem absolutamente nada a ver, não dá para cravar essa relação com política comercial. Você pode ter um mundo de livre comércio onde você é deficitário. O fato dos Estados Unidos serem deficitários em relação à China basicamente está ligado ao seu excesso de gastos, principalmente gastos do governo. Basicamente, o que acontece, né? Se você pega lá a equação do PIB, transações correntes, basicamente vai ser igual ao PIB, menos consumo, menos investimento, menos gastos do governo, grosso modo falando. Como esse déficit, como ele é negativo, o déficit em transações correntes, como é que os Estados Unidos fecha essa conta se o PIB interno não consegue fechar? Basicamente, é o mundo financiando os Estados Unidos, emprestando dinheiro para os Estados Unidos, né? Então, emprestando dinheiro para o governo norte-americano. Muito bem. Então, essa fórmula, né, que os Estados Unidos, inclusive, criaram lá com Ronald Reagan, beneficiou muito os Estados Unidos, porque você conseguiu financiar as suas operações no mundo inteiro sem ter que poupar nada. O Trump agora, ele está preocupado numa questão geopolítica. Tem uma declaração do secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que ele diz o seguinte: o Trump ele não pensa o mundo apenas de uma maneira econômica, ele pensa tudo junto, socialmente, do ponto de vista geopolítico. Esse modelo China e Estados Unidos também é benéfico para os Estados Unidos. Por quê, Koba? Porque você consegue comprar produtos extremamente baratos da China. Mas os Estados Unidos não está tirando emprego do americano? Não, a taxa de desemprego dos Estados Unidos beira 4,2%. É praticamente pleno emprego. No mais, se você começar a trazer fábricas de volta para os Estados Unidos, lá de fazer cadarço do teu tênis, você inclusive reduz os empregos
industriais, né? Porque aqueles são empregos de menos qualificação, e se você trouxer para fazer dentro dos Estados Unidos, aqueles trabalhadores hoje americanos que estão ligados ao emprego industrial de mais qualificação vão ter seu salário reduzido. Além do que, a inflação também, você pode ter um emprego industrial, a indústria voltou para os Estados Unidos, só que a inflação vai te penalizar. Você vai estar ganhando mais, só que o teu salário real vai diminuir. Portanto, essa relação China e Estados Unidos ela é benéfica para ambos. Tanto é que ela existiu até agora. Só que, onde que está o problema? Se tiver um problema geopolítico, se você tiver uma guerra por conta de Taiwan, aí você precisa ter indústria dentro do teu país, porque você precisa de ter uma indústria para a guerra. Mantém o Gani na tela aí. O Fábio Perno, você já fala, mas você vê como o Trump na imagem, ele tá aprendendo tudo com o Gani, né? Olha para ele, aprende, parou até de assinar para ouvir o que falava o Alan Gani. Me falou uma vez, Fábio, pode ir comigo aqui, me falou uma vez, Fábio Perno, um psicólogo, que você sabe o tamanho do ego de alguém pelo tamanho da assinatura. E ali o Donald Trump tá assinando a página inteira. E tarifaço em cima de tarifaço ali, o Fábio Perno, para fechar esse assunto. Vamos lá. Exatamente, é o maior ególatra da política em muitas décadas, né? E que está sentindo o golpe. Então, esse recuo parcial em relação ao congelamento por 90 dias de tarifas aplicadas a alguns países, é óbvio que isso também é já um pouco da assimilação do golpe. Porque, veja, não são só as críticas externas, não. Hoje, por exemplo, tem nos jornais aí um bate-boca entre Elon Musk e o secretário do Comércio. O Musk vai e chamou, e disse que as tarifas e o secretário do Comércio é burro feito uma pilha de tijolos. Foi a expressão que ele usou. E, em compensação, o secretário do Comércio disse, bom, ele está atacando a gente, porque, na verdade, ele está mais interessado em importar componentes para a fabricação dos carros dele. E, por incrível que pareça, os dois têm muita razão nessas críticas. É óbvio que o Musk faz a conta e fala, bom, pera lá, esse tarifaço também acaba vai encarecer as minhas linhas de produção, porque eu compro fatias dos meus carros fora. E, em compensação, o cidadão do comércio, que é quem está dando o respaldo intelectual para esse tarifaço, ele está cometendo esse equívoco, sim, de onerar em muito a economia. Porque, veja, a Europa também, ela já anunciou tarifas, ela também está, enfim, reagindo. E a gente está falando de um mercado imenso. Da mesma forma, até com base em tudo isso que o Alan falou, é uma falácia ou argumento da decadência econômica dos Estados Unidos. Isso é uma mentira. Os Estados Unidos vem crescendo muito mais do que qualquer outro país, especialmente depois mais do que o mundo desenvolvido, mais do que a Europa, não mais que a China, claro, mas muito mais que a Europa. Muito mais, de 2008 para cá. Foi o país no mundo ocidental, das grandes economias ocidentais, a que mais reagiu após a crise de 2008. Então, onde é que está a decadência? A decadência é uma peça de campanha exatamente para fazer um aceno àqueles eleitores dos estados do meio oeste, do antigo cinturão da fuligem, que lá sim, esses 3 eleitores, eles estão decidindo eleições e, de fato, eles habitam regiões que sofreu com a desindustrialização daquelas regiões, mas isso não se aplica ao país todo. E se você pegar Michigan, Wisconsin e a Pensilvânia, são 3 estados nos quais Trump teve, na soma global, na soma dos 3, 240 mil votos a mais que Kamala Harris. Um pouquinho, um tiquinho. Deu na média 1% cada um. Se esses 3 estados tivessem virado, ele teria perdido. Então, esses estados, como eles resolveram a vida do Biden 4 anos atrás, eles também foram fundamentais para a eleição do Trump. Então, o aceno é esse. Ô, Gani, um tweet. Um tweet é o seguinte, você culpar a China pelo seu déficit em transações correntes, dado que ninguém te obriga a gastar, você que está comprando do mundo inteiro, é a mesma coisa que você chegar numa loja e culpar a loja porque você estourou seu cartão de crédito. Muito bem, Alan Gani.